Bom estar na casa do nosso Deus. E mais uma oportunidade que Ele nos dá de poder louvá-lo, adorá-lo, a Ele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Quero convidar os irmãos a que abram juntamente comigo a palavra de Deus em João, no capítulo de número 6, o versículo de número 38. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 38. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos aqui na Tua casa na noite de hoje, tendo esse privilégio de adorar ao Senhor. Nós, seres humanos, nascemos para isso, para glorificar o Teu nome, adorar ao Senhor e nos alegrar na Tua presença, ó Deus, para todos sempre. Desobedecemos a Tua vontade, pecamos em Adão, nos afastamos de Ti. E agora, Deus, através de Cristo, que morreu na cruz, nos reconciliou contigo. E parte dessa humanidade que recebe ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, inaugura, Deus, um novo e vivo caminho rumo aos céus. E aproximados de Ti, ó Deus, temos esta condição de, através de Cristo Jesus, prostrados, adorar ao Senhor nos méritos daquele que venceu na cruz, que venceu a morte ao terceiro dia, e que, ó Deus, ao ressuscitar, foi assunto aos céus e está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Muito obrigado pela esta consciência que o Senhor dá à Tua igreja, que o Senhor dá ao Teu povo. E, ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua vontade decretada e pela obediência do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, que, ao fazer isto, nos dará a oportunidade de, novamente, Deus, poder Te chamar de Pai, através de adoção de filhos, efetuada por Cristo na cruz. De maneira que hoje em nós temos o Espírito que clama: Abba, Pai. Nós somos os Teus filhos, Deus. Fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vivemos dias em que a vontade humana é exaltada como centro da existência. Autonomia e autodeterminação são os lemas da nossa cultura. No entanto, Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, ao encarnar-se, veio a este mundo fazer a vontade dele. Não veio fazer a vontade do próprio Cristo, mas veio fazer a vontade dele, do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que pode e fez todas as coisas existir, aquele que nos ama profundamente e que enviou o seu Filho exatamente para, em obediência, cumprir toda a vontade de Deus. Este versículo que nós acabamos de ler, de João capítulo 6, versículo 38, ele apresenta-se muito simples. Se você ler ele rapidamente, nós temos conclusões muito simples e rápidas com relação a este versículo. Mas nós encontramos aqui, meus irmãos, verdades profundas, verdades sobre a missão de Cristo, verdades sobre a Trindade, e o nosso próprio chamado e a obediência também são colocados em evidência quando nós olhamos então o exemplo de Cristo, que mesmo sendo da essência do Pai,
resolveu, né, obedecer ao Pai até a morte e morte de cruz. Então nós, ao olharmos para esse texto, certamente vamos entender que nós devemos também, como Cristo, obedecer ao Pai em todas as coisas. O Evangelho de João é fortemente teológico, cristocêntrico. João escreve para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Só a gente se recordar logo dos primeiros versículos do Evangelho de João, nós vamos então entender ali naqueles versículos que o Senhor Jesus é de fato o Verbo que se encarnou. João capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, deixa isso bem expresso. Já no capítulo de número 5, Jesus ele vai realizar a multiplicação dos pães, fazendo milagres, mostrando e apontando ainda a sua divindade. João capítulo 6, de 1 até o versículo 15. Então nós vemos também Jesus caminhando sobre o mar, em João capítulo 16 até o 21, e passa a ensinar também sobre o verdadeiro pão da vida, versículo 22 até o versículo 59. A multidão que, interessada, né, apenas no alimento físico, é confortada com a realidade espiritual de que Jesus é o verdadeiro alimento que desce do céu. O versículo 38 do capítulo 6 é parte do discurso onde Jesus revela que veio cumprir perfeitamente a vontade do Pai, que inclui a salvação dos que o Pai lhe deu, né? Versículo 37 a 40, e aqui se revela tanto a missão messiânica quanto a unidade e propósito divino na Trindade. Por isso, irmãos, nós vamos olhando para essa introdução e breve contexto, se pregar a palavra do Senhor direcionadas pelo tema a obediência de Cristo e a vontade do Pai. Porque eu desci dos céus. Ele desceu do céu porque foi uma missão dada pelo próprio Deus. E Cristo Jesus, ele então é obediente, desce dos céus e ele vai cumprir toda a vontade do Pai. A encarnação é um ato voluntário do Filho de Deus. Ele desceu, isto é, assumiu condição humana sem deixar de ser Deus. Aquele que nasceu de Maria já existia antes que o mundo fosse criado. Sua descida do céu indica pré-existência divina, diz João Calvino no comentário que ele faz do Evangelho de João. Essa descida tem lições diretas, tem ligações e lições diretas que nós podemos tomar ali também em Filipenses capítulo número 2, versículo de 6 a 8, onde Paulo fala da humilhação de Cristo. Ele diz assim: embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo de que devesse apegar-se. Cristo não veio do céu por um capricho ou aventura espiritual, mas com o propósito claro, cumprir toda a vontade de Deus com relação a nós, os eleitos do Senhor, que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos entender claramente que Cristo, ele é obediente a Deus e obediente para fazer toda a vontade do Pai. Então ele diz: porque eu desci dos céus, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. A obediência de Cristo e a vontade de Deus, irmãos, em segundo lugar, não para fazer a minha própria vontade. Jesus, mesmo sendo igual ao Pai em essência, mostra uma distinção funcional.
ele se submete à vontade do Pai. Isso não implica, né, naturalmente na inferioridade dentro das pessoas da Trindade, mas é uma ordem, né, organizada dentro da própria Trindade. Então, Cristo, ao dizer que não para fazer a minha própria vontade, ele não está dizendo que ele é inferior ao Pai ou ao Espírito Santo. Sabemos que são da mesma essência. E a palavra essência significa aquilo que é essencial, é aquilo que não pode faltar. Não falta divindade no Espírito Santo, não falta divindade no Deus Pai, não falta divindade no Deus Filho, porque são essencialmente Deus. Faz parte da Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Herman Bavinck, na sua dogmática reformada, ele diz o seguinte sobre isso: a obediência de Cristo revela a humanidade perfeita a harmonia perfeita entre as pessoas da Trindade e a certeza da nossa redenção. A vontade do Filho é de fato a mesma do Pai, mas ele a exerce em submissão, como parte de sua obra redentora. Isso ensina que a salvação não é ideia de um membro da Trindade isoladamente, mas um plano eterno do Deus triuno. E nós precisamos então, irmãos, entender o quanto é importante para nós olhar para Cristo, que se encarnou, e ao se encarnar, ele então assume essa forma que nós temos hoje, e ele se coloca então diante de Deus, dizendo, né, eu vou fazer a tua vontade. Eu não vim para fazer a minha própria vontade. E veja que em alguns momentos na palavra de Deus, nós vamos ver Jesus fazendo isso de forma muito clara. Quando ali na tentação, em Mateus capítulo de número 4, nós vemos então Jesus sendo tentado de várias formas, né, com relação ao poder que ele tem. E a Bíblia, ele mesmo diz, todo poder me foi dado, tanto no céu quanto na terra. E Satanás então, ao ver Cristo com fome, disse, transforme as pedras em pães, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Cristo tinha poder para transformar as pedras em pães? Tinha, porque mais tarde Cristo também vai transformar, vai fazer com que 3 pães e alguns peixes alimente várias pessoas, uma multidão. Mas naquele momento ele não o fez, porque ele veio para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E naquele momento ele estava ali amarrando Satanás para não ser tentado por ele, para que Satanás jamais pudesse impedir a evangelização de todos nós. Ele é tentado também com relação ao controle do mundo, de todas as coisas. Mas o universo foi feito por ele e para ele, como nos diz o escritor da Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4, deixa bem claro que o universo foi feito para ele. E Satanás diz, olha, está vendo tudo isso aqui, lá do pináculo do templo, se você prostrado me adorar, eu vou te dar. E Cristo responde também, em obediência ao Pai, dizendo, somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então Cristo, ele quando vem, está disposto a obedecer, e ele é tentado exatamente nesse aspecto aqui por Satanás, em não fazer a vontade do Pai, e sim fazer a própria vontade dele. Mas ele garante para nós aqui no capítulo 6, versículo 38 de João, de que ele veio para fazer a vontade de Deus, não para fazer a minha própria vontade. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E logo depois Satanás disse, olhe, se você pular daqui, você pode dar ordem, né, aos anjos, que ele vai te segurar. E Jesus disse assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja que Jesus Cristo dá uma demonstração de que de fato ele veio para obedecer ao Pai e fazer a vontade do Pai ali na tentação. É um momento em que ele é provado em fazer a sua vontade.
E não somente, né, a própria vontade de Cristo, como ele também é desafiado a não agir como aquele que pode transformar as pedras em pães, aquele que olha para o mundo é dele, todo o universo foi criado para ele, por meio dele, e sem ele nada do que se fez se faria, né? E também ele poderia muito bem pular lá do templo, e os anjos certamente o seguraria, mas ele também diz, não vou tentar ao Senhor meu Deus. Ali é uma demonstração de que ele se esvazia do próprio Deus para obedecê-lo, porque ele precisava ir até a cruz para morrer em nosso lugar. Então veja, meus irmãos, que esse versículo 38 do capítulo 6 de João nos mostra exatamente a obediência de Cristo e a vontade do Pai. E que possamos tomar como exemplo para nós também. Nem todo o poder que Deus nos dá é para ser usado de forma arrogante. Nem toda condição de estar salvo é para ser usada de forma arrogante diante deste mundo, diante das pessoas. A obediência de Cristo, meus irmãos, e a vontade do Pai, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio para fazer a vontade daquele que enviou. A missão de Cristo é cumprir o plano redentor do Pai. A vontade do Pai inclui, primeiro, a eleição. Todo aquele que o Pai me dá, está no capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá. Então, o Senhor Deus deu pessoas para serem salvas. Estas pessoas eram salvas antes da fundação do mundo por Deus. E a missão dele era que todos aqueles que o Pai entregou na sua mão, ele deveria devolvê-los para Deus, sãos e salvos. Por isso, então, ele é obediente e obediente até a cruz. Além da eleição, a missão de Cristo também é aplicar a preservação desses que Deus entregou na mão. O versículo 39 diz assim: não perca nenhum. Não vou perder nenhum daqueles que o Pai me trouxe. E nós, meus irmãos, agora que já temos essa certeza de salvação, daqui para frente, onde todos os dias ouvimos falar sobre eleição, sobre predestinação e sobre certeza da salvação, nós temos que colocar na nossa mente que tanto a eleição quanto a preservação da nossa salvação, ela é efetuada por Cristo em obediência a Deus. É a missão dele, não permitir que nenhum se perca. Nenhum de nós vamos nos perder, irmãos. Nos encontraremos na glória eterna. Nos lembraremos de textos como esses. Cantaremos louvores em adoração ao único que é digno de receber honra, glória e poder, como nós já cantamos aqui. Estaremos juntos, porque Cristo Jesus na cruz, ele não vai permitir que nenhum de nós se perca. Também, meus irmãos, dentro da missão de Cristo que ele deu para o Pai, que o Pai deu para ele, né? Mas a vontade daquele que me enviou para que também a ressurreição pudesse não somente salvar a todos nós, quando Cristo vence a morte, mas eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40. Então, ele vai nos ressuscitar no último dia. Veja, irmãos, essa é a missão do Filho, né? E dada pelo Pai, e ele é obediente. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Todo aquele que o Pai me dá, eu vou sustentar. Ninguém vai se perder. Eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a missão que Cristo tem para com a sua igreja. É a missão que Cristo Jesus, ele vai também transmitir ao Espírito Santo, que procede do Pai e que procede do Filho. E esse Espírito, que é o penhor da nossa herança, ou seja, que é a garantia da nossa salvação, ele foi derramado sobre a igreja, ele é derramado sobre nós, e nós agora somos a habitação desse Espírito de Deus,
que é o nosso Consolador e que é o penhor da nossa salvação. Ou seja, o Espírito Santo é a certeza que nós temos que nós somos salvos. E no último dia, o Senhor Jesus irá ressuscitar aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que vivos estão ou estarão, serão transformados para habitar novos céus e nova terra. Essa é a missão de Cristo. Né? E ele disse, olha, eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Que bom que Cristo é poderoso para fazer isto, para nos salvar. Todo o poder o Pai me deu, tanto nos céus quanto na terra. E o poder que Cristo tem é o poder de cumprir a missão que o Pai lhe deu quando ele então desceu a este mundo. R.C. Sproul, no livro O que é a Teologia Reformada, ele diz o seguinte: o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A vontade do Pai é a salvação de um povo que será trazido a Cristo. E nós somos parte desse povo e devemos glorificar a Deus em todas as coisas. A obediência ativa de Cristo em toda a sua vida, cumprindo perfeitamente a lei, e a obediência passiva, indo até a cruz, são parte de realizar esta vontade do Pai. Diante do que pregamos, irmãos, algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A centralidade da obediência cristã. Se Cristo, o Senhor da glória, viveu em obediência, quanto mais nós, seus discípulos, devemos viver para fazer toda a vontade de Deus. Então, olhando para esse exemplo magnífico de Cristo, de obediência ao Pai, de obediência à vontade de Deus que o enviou com uma missão, nós também temos uma missão. A nossa missão é adorar a Deus e sentir felicidade na presença de Deus todos os dias até que Ele volte. A nossa missão em adorar a Deus é também evangelizar os povos, ir a toda criatura pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se Cristo, o Rei da Glória, Ele obedece ao Pai em tudo, nós vamos obedecê-lo também. Nós vamos fazer o que Cristo fez. Veja que em João, capítulo 4, versículo 34, é dito assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É o que Cristo diz. Então, que a nossa comida, que a nossa bebida, que a nossa existência, meus irmãos, redunde em fazer toda a vontade daquele que nos chamou das trevas para o reino do seu maravilhoso amor, para proclamarmos as virtudes de Deus. Que possamos então, todo o tempo, no exemplo de obediência de Cristo, nos tornarmos obedientes de tal forma que tudo aquilo que Deus falou que devemos fazer, que possamos, irmãos, dia após dia, ter o cuidado de executar toda a vontade do Pai. Muitas pessoas dizem: pastor, eu tenho dificuldade de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu nem sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então você precisa saber urgentemente que tem coisas básicas na Bíblia que Deus deixa claro que é a vontade dele para cada um de nós. E Deus, Ele diz que somente a Ele nós devemos adorar, é o primeiro mandamento. Não podemos adorar outra coisa, nada, senão o Deus Criador dos céus e da terra. Não podemos adorar nem a nós mesmos, não podemos fazer a nossa própria vontade, mas nós devemos adorar somente a Ele. Então, essa é uma questão muito clara, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não fica alegre com o pecado. Então, nós devemos lutar contra ele. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Então, é uma outra coisa que é uma vontade expressa de Deus. Deus também nos dá coisas positivas para fazer, como, por exemplo, a evangelização. É da vontade de Deus que possamos adorá-lo.
que possamos obedecê-lo, mas é da vontade de Deus que possamos também evangelizar. Os discípulos, eles geram novos discípulos. E nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Ir por todo mundo, pregando o evangelho do reino. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa. É que possamos evangelizar. Uma segunda aplicação, meus irmãos, segurança da salvação. O fato de Cristo cumprir perfeitamente a vontade do Pai nos dá segurança. Ele não falha. Os que o Pai deu ao Filho serão guardados, preservados e ressuscitados. Cristo, ele nos dá essa segurança de salvação eterna. Nós não precisamos, de modo nenhum, viver uma vida inconstante e com medo de perder a salvação. Cristo, ao fazer toda a vontade do Pai, ele então nos dá garantia de salvação eterna. Charles Hodge, em sua teologia sistemática, ele diz o seguinte: se nossa salvação dependesse da nossa vontade, todos estaríamos perdidos. Mas está nas mãos daquele que sempre faz a vontade do Pai. Segurança, irmãos. Estar em Cristo, fazer toda a vontade de Deus e transmitir a cada um de nós essa salvação eterna. A terceira aplicação que nós podemos tirar desse versículo para os nossos dias, para a nossa vida é unidade na Trindade e na missão da igreja. Assim como o Pai enviou o Filho envia a igreja. João capítulo 20, versículo 21. Devemos ir ao mundo, não fazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Tenha certeza, irmãos, que mesmo a gente indo evangelizar, como Jonas, contra a nossa própria vontade e disposição, Deus, ele vai agir. Jonas, todos nós conhecemos a história, entrou em contenda com Deus, dizendo: eu não vou a Nínive. O Senhor me mandou ir para lá, mas vou tomar um navio totalmente numa direção contrária à que o Senhor mandou. Ele desobedece a Deus, e o navio dele, onde ele estava, por naufragar, ele então disse: olhe, a culpa é minha, pode me jogar na água que o problema vai estar resolvido. Então ele preferiu morrer a ir pregar a palavra em Nínive. E Deus o transporta, num transporte inusitado, né? Até estranho, dentro de uma barriga de um grande peixe. Esse peixe o vomita exatamente lá onde ele deveria pregar a palavra. E lá ele prega e fica triste quando as pessoas estavam se arrependendo, mas ele teve que fazer toda a vontade de Deus. Ele deveria ir a Nínive e pregar e falar sobre o Deus de Israel, para que aquelas pessoas pudessem se voltar para Deus. Então, mesmo nós, olhando para o mundo pecador, pode ser que não se nutra no nosso coração nenhum desejo de pregar o evangelho para as pessoas que são escarnecedoras, que fala contra Deus, que fala contra a igreja de Cristo, mas nós somos desafiados a pregar o evangelho exatamente para essas pessoas que não desejam Deus, incrédulas, que o tempo todo volta-se para a igreja, para você que faz parte da igreja, e vai o tempo todo escarnecer da sua fé, vai o tempo todo tentar tirar você do evangelho. A Babilônia, né, com todos os pecados que nós contemplamos aí neste mundo, mas é para este povo pecador, corrupto, assassinos, malfeitores, que Deus tem mandado pregarmos a palavra dele. Porque nós não estamos aqui enquanto igreja para fazer a nossa vontade. E assim como Cristo, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, para pregar o evangelho a toda criatura
como a palavra de Deus nos orienta. Para concluir, meus irmãos, João 6,38 nos leva ao coração da missão de Cristo. Ele veio com um propósito eterno, com submissão perfeita e com poder para salvar. O mesmo Cristo que desceu do céu para fazer a vontade do Pai é aquele que hoje vive e intercede por nós. Nele temos segurança, exemplo e missão. Que possamos, assim como Cristo, que foi obediente ao Pai, assim como Ele, que cumpriu toda a vontade de Deus de forma livre, que nós possamos também lutar para fazer toda a vontade de Deus para cada um de nós e para toda a igreja. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, porque tu enviastes o teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. Graças nós te damos, ó Deus, porque o teu Filho Jesus, ele obedeceu em tudo ao Senhor. E essa obediência de Cristo, ela redundou em salvação para cada um de nós, em salvação para a tua igreja, em salvação para o teu povo. Obrigado, Deus, pela obediência do teu Filho. Jesus, obrigado, meu Senhor e meu Salvador, Cristo, obrigado, Cristo, por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Obrigado porque até agora o Senhor está também fazendo a manutenção dessa salvação. E obrigado porque o Senhor nos promete que no último dia nós seremos ressuscitados ao exemplo do Senhor Jesus. Deus, fortalece a tua igreja. Dá a cada irmão o mesmo desejo de Cristo Jesus. O desejo de obedecer ao Pai em todas as coisas. Deus, nós queremos te obedecer, nos ensina a obedecer a tua palavra, Deus. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, Senhor. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, ao exemplo do teu Filho Jesus. E no exemplo de Cristo, o que nós vimos é um resultado muito bom, é glória. O resultado da obediência é glória. É ver o teu Filho Jesus assentado à destra do Senhor, Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele obedeceu até o sangue, como nos diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4. Cristo foi obediente até morrer, e morrer pelo derramar sangue precioso. Que possamos também estar dispostos a fazer a tua vontade até o fim, até o sangue, como foi feito pelo teu Filho Jesus, a quem nós amamos e adoramos. E é em nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém.